dele, Senhor, venha a ser aquilo que não queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero te convidar desde já a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 42. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, do verso 1 até o verso 4. Eu estou lendo na versão NVI. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Na lei dele, as ilhas porão a sua esperança. Eu quero focar nessa noite no verso 3, e se você puder, estiver marcando aí, trouxe a sua Bíblia, estiver com papel, caneta, e quiser marcar esse versículo, faça isso. Diz assim: não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. O profeta Isaías é o profeta conhecido como um profeta messiânico. O que isso significa? Que ele foi um profeta que mais falou que Jesus viria antes de Jesus vir. O profeta Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus. E 700 anos antes ele já dizia: surgirá um que vai cumprir o projeto de Deus para a salvação do mundo. Vai surgir um que é o próprio Deus. Vai surgir um que não tem parecer nem formosura, só que a justiça, a retidão está sobre seus ombros. Vai surgir um que vocês vão chamar de Emanuel, Deus conosco. E ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E todas as palavras que o profeta Isaías profetizou, falou, o que é profecia? Falar antes. Todas as palavras que Isaías falou antes a respeito de Jesus se cumpriram. Jesus nasce exatamente como o profeta havia profetizado. E nesses versos que a gente leu, do capítulo 42, não é diferente. Aqui o profeta Isaías, ele fala de duas características. Ele fala de dois dons que Jesus tem referente ao seu caráter, que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite.
eu quero te fazer lembrar duas características do caráter de Jesus, para que eu e você volte a ter esperança e saiba o que estamos fazendo aqui. Eu quero te lembrar, irmão, que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Eu quero te lembrar que se Jesus não tivesse morrido na cruz há 2000 anos atrás, não existiria o porquê desta reunião entre aqueles que acreditam no que Ele fez. Mas nós, diferente dos judeus, porque João diz no capítulo 1 que Ele veio para os que eram seus, Ele veio para os judeus, mas os seus não receberam Ele. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe por que estamos aqui? Porque nós acreditamos que há 2000 anos, um homem foi à cruz por nós, e nos resgatou, e nos levou de volta a Deus. E agora nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque acreditamos no que Jesus fez. Mas nós precisamos lembrar, irmão, as características do caráter de Jesus, para ter fé em nosso coração e não viver desacreditado nesse mundo, irmão. Porque pensa numa coisa terrível, é um crente que não crê, irmão. Pensa numa coisa terrível, é num crente que é mais incrédulo que o ateu. Pensa numa coisa terrível, é alguém que diz acreditar em Jesus, mas você vai conversar com ele, quem sai desanimado é você, irmão. Ele vai falar da crise no mundo, ele vai falar dos problemas que ele está vivendo, ele vai falar das dificuldades. Meu Deus! Quando você vê ele na rua, você fica até com medo de perguntar se está tudo bem. Porque se pergunta, vem uma coisa atrás da outra, né? Que terrível, irmão. O que está faltando, irmão, é voltar a ter crentes que creem. Parece um paradoxo, irmão. Parece loucura, mas precisa voltar a ter crentes que creem. Que quando você chega do lado dele, você conhece a vida dele, você sabe que ele está passando talvez por um desemprego, por uma enfermidade, por um momento de luto, você sabe que ele está na dificuldade. Você diz, o que eu vou falar para ele? Como que eu vou consolar? Como que eu vou ajudar? Mas só que quando você começa a conversar com ele, quem é consolado é você. Quem é cheio de esperança é você. Porque a fala dele é: eu sei que a minha vida está na mão do meu Senhor Jesus. Ele é que dirige. Volte a crer nessa noite, irmão. Você entregou a vida não para qualquer um. Você entregou a vida para Jesus Cristo, e Ele te vê. A Bíblia diz, irmão, que Ele não está com a sua mão encolhida, irmão. Está falando de Jesus. Vamos ver isso lá no capítulo 59 de Isaías? Olha só, capítulo 59, versículo 1. Olha o que diz sobre Jesus, Isaías também. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Tem boa notícia para nós aqui nessa noite, irmão. O braço dele está preparado para nos socorrer quando a gente precisa. Também uma outra notícia: os ouvidos dele estão atentos
atentos à minha e a sua oração, à minha e a sua voz. E tem uma coisa, Jesus não confunde a nossa voz, irmão. Ele sabe quem está falando com Ele. Ele te conhece, viu? Ele sabe aonde você mora. Lá em casa, as meninas têm a voz parecida. Tem que marcar na agenda. Eu estou ligando para quem? Acho que meu pai passou por isso também. Liga para uma, fala, quem está falando? Liga para outra e fala, é a Mariana, é a Manuela? Vamos ver a Maitê daqui uns dias, né? Meu pai também, ele ficava, é TTTT, porque é tudo com T lá em casa, as minhas irmãs, né? É a Tati, a Thaís, é a Thalita, é a Tabata. Mas nosso Deus não confunde a nossa voz. Ele sabe. Ele conhece. Os ouvidos deles não estão gravados. Mas eu quero te lembrar, irmão, duas características. É claro que a gente não vai esgotar as características do caráter de Deus. Porque tudo que a gente pensar de bom, Ele tem muito mais. Deus é amor. E quando a gente pensa que Deus é amor, a gente vai na nossa lógica humana. No português a gente usa a mesma palavra para falar de amor. A gente diz, eu amo chocolate, eu amo meu filho. É a mesma palavra, mas o amor é o mesmo, irmão? Não é. Deveria ter categorias de amor para a gente falar. Deveria ter nomes diferentes, porque eu não amo uma comida como eu amo minhas filhas, como eu amo a minha esposa, como eu amo os meus irmãos, os meus pais. Deveria ter categoria diferente. Então, quanto mais falar do amor de Deus, irmão. O João, que eu citei aqui, quando foi escrever sobre o amor de Deus, ele não encontrou palavras, irmão Maria. Ele não encontrou. Lá em João 3,16, quando ele foi escrever, ele diz, porque Deus amou o mundo. O que eu coloco aqui para complementar isso? Deus amou o mundo muito? Não casa. Deus amou o mundo bastante? Não fica legal. Não, quer saber? Não tem palavras para dizer o quanto Ele amou. Eu vou colocar uma palavra aqui de 3 letras que resume bem. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a gente usa essa palavra tal, não dá para mensurar, não dá para pôr no papel, não dá para imaginar o jeito que Jesus me amou e te amou, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, quem crer em Jesus não vai perecer, vai ser salvo por Ele, irmão. Quem crê no nome de Jesus. Por isso a importância de amar Jesus acima de todas as coisas, irmão. Amar a Jesus acima dos apóstolos, amar a Jesus acima de qualquer outra coisa, acima de José, de Maria, que foram os pais terrenos. Nós amamos a Jesus acima deles, porque o que Jesus fez, ninguém poderia fazer, só Jesus. É tanto, irmão, que se Jesus nascesse no ventre de outra mulher, nós nem saberíamos quem era Maria, mas continuaríamos sabendo quem era Jesus. Mas Jesus é tudo para nós. Deixa eu te lembrar 2 características do que Jesus tem, irmão, do caráter de Jesus. A primeira é o que Isaías diz aqui no versículo 1, sobre a justiça dele. Amém? Versículo 1, Luiz. Eis o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça, irmão. A gente está desacreditado na justiça no Brasil, né, irmão? Fala a verdade. Onde já se viu, irmão, um juiz da Suprema Corte, num jogo do Corinthians, misericórdia, né? Fazendo um gesto obsceno, irmão. Nós estamos difícil, né? Olha como está a nossa justiça, irmão.
Talvez você olhe e diz, aqui a sentença foi errada. Soltou um, prendeu outro, fez isso, fez aquilo, e aquilo vai causando em nós um temor e diz, não há justiça no Brasil. A gente vai dizendo, eu estou desacreditado na justiça. Ou você viu, talvez, você sofreu uma injustiça, talvez trabalhando em uma empresa, não pagaram os seus direitos, você entrou na justiça e talvez o juiz foi comprado também, e você ficou ali a ver navios, como diz. Ou talvez você presenciou alguém recebendo uma injustiça. Vamos dizer, irmão, vamos falar a verdade? Não desanima a gente? Vamos falar a verdade, irmão? Não desanima ver toda essa injustiça acontecendo no mundo? A gente olha e diz, não há justiça. A gente olha e diz, Deus não está vendo? Mas deixa eu te dizer algo, irmão, e eu quero ler com você, lá em Atos 1, 17 e 31, Luiz, depois 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha só, eu quero te lembrar, irmão, que nós servimos a Jesus, que não é um juiz corrupto, que não é um juiz que erra na sentença. Um dia ele vai julgar com justiça, irmão. Um dia tudo isso que a gente está vendo de injustiça vai ser julgado e trará a sentença sem erro nenhum. Olha só o que Jesus é, irmão. Pois estabeleceu um dia de julgar, não é hoje, irmão, é um dia, de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Sabe o que Lucas está dizendo aqui para nós, irmão? Lucas escreveu Atos. Sabe o que Lucas está dizendo aqui para nós? Que Deus ter ressuscitado Jesus ao terceiro dia é a prova que um dia Ele estará sentado no trono, julgando toda atitude contrária à igreja, aos teus filhos, à minha vida, à tua casa, à tua família. Deixa eu te lembrar uma coisa, irmão. Nós servimos a Cristo Jesus, que é o melhor dos juízes que já existiu. Fica tranquilo, talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo injustiçado. Deixa eu dizer, você pode até na terra ter prejuízos, mas um dia o céu pagará com justiça o que eu e você estamos passando, irmão. Um dia o céu pagará, por enquanto vai sofrendo dano, vai sofrendo prejuízo, porque um dia o justo juiz vai julgar com retidão. Olha só agora, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que Paulo diz, que Jesus vai fazer, ó. O Espírito diz claramente, quando? Nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, e seguirão, não é esse versículo, sabe que é 2 Timóteo? Vê 2, Luiz. Aí é 2, desculpa. Na presença de Deus e de Cristo, olha só esse versículo, irmão, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente. Quando Paulo está exortando a igreja, está exortando na verdade ali Timóteo, ele apela para a justiça de Cristo. E ele diz, eu estou escrevendo isso aqui, Timóteo, na presença de Jesus, que vai julgar um dia, vivos e mortos, irmão. Sabe a fala que a gente tem aí no mundo? Morreu, acabou, não é assim que a gente fala? A Bíblia está dizendo o contrário. A gente diz assim, ó, morreu, acabou, morreu, já era. A Bíblia está dizendo o contrário.
um dia vamos estar frente a frente com Jesus, com o mesmo Jesus que ressuscitou depois de 3 dias. E Ele vai nos julgar. Ah, irmão, quem pensa que está levando vantagem, levando dinheiro do pobre, irmão, no INSS, na onde for, coitado, irmão. Quem pensa que está levando vantagem, roubando de pouquinho em pouquinho os centavos na conta, um gerente no banco, talvez alguém numa empresa, achando que ninguém está vendo o que está acontecendo, deixa eu te dizer, e talvez você está vendo e não tem poder para falar, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas do caráter de Jesus é justiça. Ele é justo, Ele julgará vivos e mortos. Saiba disso. Mas o foco da mensagem de hoje é o versículo 3 do capítulo 42, como eu disse. E aqui, o segundo ponto do caráter de Cristo, que Isaías fala a nós, e que eu quero te lembrar, irmão, é o seu amor gracioso, é a sua graça sobre a nossa vida. Um dos significados de graça que eu mais gosto, irmão, é receber o que não merecia. Se você puder, anote isso na sua Bíblia. Graça é receber o que não merecia. A Bíblia diz que Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que se entregou por nós quando a gente não merecia. Imagina se Jesus só morresse pelos que mereciam, irmão. Ele não teria ido à cruz. Mas Ele prova o amor dEle e a graça para com a minha e a sua vida, morrendo por nós, sem merecermos. A graça de Jesus alcançou a minha vida, alcançou a tua vida, alcançou a minha casa, alcançou a tua casa através da palavra de Deus. Tem boa notícia nessa noite, a graça nos é revelada novamente, e o nosso coração nesta noite está sendo preenchido de esperança. A graça nos dá esperança, irmão. Lembrarmos da graça nos dá esperança, nos dá força, porque a gente lembra que se não fosse Ele, naquele dia nós teríamos morrido, nós teríamos partido para a eternidade, a nossa casa estaria destruída. Mas pela bondade dEle, Ele mandou alguém lá para falar com a gente. Pela bondade dEle, Ele pregou o Evangelho e disse: Jesus te ama. Eu nunca me esqueço, irmão, uma vez ainda adolescente, na feira de domingo no Santa Clara, eu devia ter uns 15 anos, por aí, subindo lá, e pego de surpresa por uma irmã, com um folheto na mão, entregou a mim e disse: Jesus te ama. Aquelas palavras de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, entrou no meu coração como um acalento, como um fortalecimento. Eu não me senti invisível, eu falei: Deus me vê através dos seus servos na terra. Jesus te vê, irmão. Tem boa notícia aqui, irmão, Ele não veio para esmagar a cana ferida, Ele não veio para apagar o pavio que fumega, irmão. Se tem um pouquinho ainda queimando, nessa noite Ele assopra e traz o fogo novamente na tua vida. A esperança da graça renasce no teu coração. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Ele entregou a vida na cruz, irmão. Você acha que isso que a gente está pedindo é muita coisa para Ele, irmão? Você acha
que aquilo que a gente está passando é muita coisa para Ele, irmão? Não. Se Ele não poupou, se Deus não poupou a Cristo, irmão, será que Ele não dará com Cristo a nós todas as coisas? Não que queremos, mas que precisamos. Eu te garanto, irmão, o que você precisa, Ele nunca deixará faltar. Talvez os luxos, talvez os caminhos que a gente quer, eu não garanto que Ele vai dar, irmão. Porque não foi para isso. Jesus não foi à cruz para nos dar uma vida de luxo. Eu vou à cruz e eu garanto que você vai ter uma vida de luxo. Não, irmão, não foi para isso que Ele morreu na cruz. Ele foi à cruz para nos dar acesso ao céu que estava fechado. E o primeiro, eu quero te lembrar isso, o primeiro a inaugurar o caminho da graça foi um ladrão que estava condenado à morte, que estava à beira da eternidade de sofrimento. Mas como ele acessou a graça? Ele foi reconhecendo, porque os dois estavam zombando. Daqui a pouco, da direita, a história diz que chama Dimas, esse da direita diz para o da esquerda: para de zombar de Jesus, porque nós estamos aqui, porque merecemos estar aqui. Sabe qual é o caminho da graça? Para acessar a graça, irmão, de novo sobre a sua vida, é reconhecer que precisa de Jesus sobre a tua vida, é reconhecer que somos fracos, falhos e não conseguimos sem Ele. Quando Ele disse, nós merecemos estar aqui, a porta da graça se abriu sobre ele. E agora ele faz um pedido para Jesus: Jesus, eu já reconheci que eu mereço a cruz. Faz uma coisa, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou o que para ele, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão, a porta da graça foi aberta para aquele ladrão, mas ele só inaugurou algo que está acessível a nós nessa noite. Sabe qual é a maior característica do caráter de Jesus? O amor gracioso. Esse não é um amor, irmão, justiceiro. O amor de Jesus não é um amor justiceiro, Henrique. O que é isso? O amor justiceiro é assim: alguém mentiu para mim? Vai ver agora comigo. Alguém me traiu? Está perdido, ó, acabou. Não é assim que o ser humano faz? Ó, comigo é uma vez só. Imagine se com Jesus fosse uma vez só. A gente estava perdido. O amor de Jesus não é um amor justiceiro, irmão. Aliás, usando o apóstolo Paulo, ele diz: o amor tudo sofre, tudo suporta. Ah, irmão, você ama alguém mesmo de verdade, irmão? Jesus te ama. Quer ver você? Paulo disse assim, ó: o amor de Cristo nos constrange. Eu preguei sobre isso alguns dias atrás. Porque a gente olha as nossas falhas, a gente olha o quão pequeno a gente é, a gente olha o quão falho a gente é, e a gente diz: como Ele pode me amar assim? Como Ele pode amar alguém como eu, irmão? Como Ele pode amar alguém que uma hora está ali querendo enforcar alguém no trânsito, xingando, fazendo isso, fazendo as atrocidades, e daqui a pouco vem a graça sobre nós, o Espírito Santo dizendo: você não é mais aquela pessoa, você não é mais, eu te mudei, eu transformei a sua vida. E a graça nos constrange, a gente diz: me perdoa, Jesus, me perdoa, o Senhor me constrangeu. A graça de Deus volta ao teu coração nessa noite, irmão. Por favor, nunca se esqueça dessa graça, irmão. Por favor, levante todo dia sabendo que foi a graça de Deus que abriu os teus olhos pela manhã. Por favor, não foi o teu despertador que te levantou. Foi Jesus Cristo que deu ordem e disse: tem mais um dia para o Glauco, tem mais um dia para o Henrique, tem mais um dia para o Cacá, tem mais um dia para a irmã Maria. Foi Jesus que decidiu, irmão. Tudo é graça.
tudo é o caráter dele, gracioso, amoroso, irmão. Nunca se esqueça disso. Mas Jesus também, irmão, não nos trata como coisas, objetos descartáveis, irmão. Isso é graça de Deus. A gente vive num mundo egoísta, onde pessoas são tratadas como descartáveis. No trabalho, o patrão diz que se um não quer, ele arruma 10. Na igreja, talvez, em muitos lugares, que diz que tem quem faça melhor. Nos relacionamentos, aonde as pessoas entram em relacionamentos apenas para receber. Eu casei para ser feliz. Deixa eu te dizer, irmão, você casou errado. Porque a gente casa para fazer o outro feliz. A gente casa para que o outro seja feliz. E o resultado do outro feliz é a nossa felicidade também. O resultado de um cônjuge feliz, irmão, é a nossa felicidade. Irmão, será que Jesus é comparado como noivo e nós somos a noiva, a igreja, irmão? Se Jesus fizesse aliança com a gente, esperando ser feliz, irmão, ele estava perdido, né? Mas ele casa porque ele sabe. Ele escolhe a gente como noiva, porque ele sabe. Haverá os fiéis, que mesmo errando, mesmo pisando na bola, vão entender a minha graça, e vão suplicar, me ajuda a ser melhor, Senhor. Me ajuda a melhorar, me ajuda a fazer valer a pena cada gota de sangue no Calvário. Irmão, você está fazendo valer a pena? Você está vivendo de uma forma que vale a pena as gotas de sangue de Jesus na cruz, irmão? Ou você, além das gotas de sangue que Ele derramou por nós, você está exigindo coisas para Ele ainda? Irmão, Jesus não nos trata como descartáveis. Um copinho que se você pegar ali, irmão, e tiver um furinho nele, o que você vai fazer? Não presta. Não presta. Joga fora. Irmãos, se Jesus fizesse isso com a gente, mas olha só a característica dele: graça, amor gracioso. A cana quebrada, aquela cana que pendeu, ele não vai lá e arranca. Aquela cana que deitou, que alguém diz, arranca fora, não presta mais, não vai subir mais. Ele não arranca, irmão. Ele coloca em pé novamente. Ele cuida das feridas. Tem boa notícia para nós aqui, irmão. Jesus estende a mão para nós aqui nessa noite. Jesus não te descarta. Eu não sei onde essa palavra está chegando, irmão, mas tem endereço certo. Jesus não nos descarta por aquilo que a gente pode dar ou não, irmão. Aliás, Jesus resolveu ir àqueles que não poderiam dar nada para Ele. Porque Jesus veio à terra, Ele poderia ter ido ao templo, onde tinham os sacerdotes com as roupas caras. Ele poderia ter ido ao templo, aonde tinham os sacerdotes com joias, com ouros. O templo era grande e formoso. Mas aonde Jesus foi, irmão? Aonde Jesus foi? Aonde talvez a gente nunca iria, no mercado de pesca, irmão. Jesus foi atrás dos homens brutos, do Pedrão, irmão. Imagina o cheiro de peixe que Pedro não tinha, irmão. Imagina o cheiro de peixe que Pedro não tinha. E foi lá que Jesus foi. E Jesus é corajoso, irmão, porque Ele chega
Isso aqui vai falar com alguém nessa noite. Ele chega para uns homens brutos, igual o Pedro, ignorante, de um dia de frustração de pesca, e Jesus ainda faz um pedido: empresta seu barco para mim? Hã? Pedro, empresta seu barco? O que você vai fazer? Você vai pescar? Não, eu vou fazer ele de púlpito, e eu vou pregar para essa multidão aqui. Empresta seu barco? Jesus é corajoso, não é, irmão? Ele chega, sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Tem gente que está com cara feia para ouvir a mensagem do Evangelho. É nesses que Jesus vai e diz: eu morri por você, a minha graça te alcança, a minha graça quebra toda a resistência que você tem. Essa palavra está alcançando, a graça de Deus é maior do que a nossa vida, irmão. A graça de Deus despedaça as nossas defesas. A graça de Deus despedaça, irmão, o carrancudo, o bravo, o ignorante. A graça vai lá e quebra, põe de joelho e faz dele um pescador de homens. É isso que Jesus faz, irmão. A graça te alcançou nessa noite, irmão. O que é graça? Ele não descarta ninguém, irmão. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Você que está me ouvindo aí pela internet, esta palavra alcança o teu coração. Jesus não te descarta. Ele não quebra o caniço ferido. Ele nem não apaga. O homem apaga, irmão. Tudo que o homem quer é uma brecha nossa, irmão. Vamos falar a verdade ou não é? Tudo que o homem quer é uma brecha para colocar na manchete do jornal. E sabe qual que vai ser a manchete? Nunca me enganou. Eu enganava os outros. Tudo que o homem quer é uma brecha, irmão. Mas Jesus vem para os menos favorecidos. Jesus vem para os marginalizados. Jesus vem para aqueles que estão à margem da sociedade e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, irmão. Se coloque em pé. Glória a Deus. Existem muitos outros características do caráter de Jesus. Mas eu quero que você grave essas duas. Quando você sentir que o mundo está muito injusto, se lembra que tem um juiz, que quando aparecer, ele vai trazer toda a justiça para o mundo. Ele não vai deixar nada passar, irmão, nada. Todos os governos da terra, todos que já passaram, seja Nabucodonosor, seja Hitler, Xi Jinping, quem for, irmão, quem for, vai estar frente a frente com Jesus. O nosso patrão, o dono do posto de gasolina que engana a gente com a bomba dele, todos esses, os que dão um jeitinho brasileiro e ainda se vangloria. Um dia todos, irmão, vão estar tudo no mesmo balaio perante o Rei dos Reis. E Ele vai agir com justiça. Eu quero que isso traga fé ao teu coração. Eu quero que isso traga esperança. O Evangelho é uma mensagem de esperança, irmão. O que significa Evangelho? O que significa boas notícias? Nunca se esqueça disso.
Não se esqueça que nós somos chamados de evangélicos. Mas a gente vai conversar com os evangélicos, é só uma notícia? Seja um evangélico que traz boas notícias. Nessa noite eu trouxe 2 para você. O justo juiz vai julgar o mundo em breve. E a graça dele é um amor sem limite. Que essa graça alcance seu coração agora, irmão. Receba a graça de Deus aí. Talvez eu falo aqui a pessoas que estão com essa cana quebrada. Receba o acalento do Senhor. Ele te vê. Ele te viu à beira do caminho. Ele viu a injustiça que fizeram na tua vida. Ele viu a injustiça que você sofreu. Ele vê. Ele não apaga. O homem vai lá e apaga o pavio, a vela que ainda tem uma chama. O homem vai lá e apaga, mas a palavra de Jesus diz que a graça dele não nos apaga, pelo contrário, ele sopra o teu vento em nós, e a chama reacende. Sinta a chama do Senhor reacender a tua fé nessa noite. Sinta o Evangelho entrando na tua vida como nunca antes. A compreensão do Evangelho entrando na tua vida. Nós, Ele estende a sua mão e diz: vinde a mim. Ele estende a mão e diz: foi por você que eu morri. Ele estende a mão e diz: você não é descartável. Você, mulher, não é descartável. Você, homem, não é descartável. Você não é um objeto. Você não é um objeto. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a coroa da criação, irmão. É o que a palavra diz de nós. A palavra diz que somos a imagem e criação de Deus, irmão. Sou eu e é você. Se alguém te vê com um objeto, irmão, se você está em um lugar que te vem com um objeto, ou você clama a Deus que te transforme, que transforme esse ambiente, ou fuja de lá, irmão, saia de lá. Você não é um número, você não é objeto. Você é a coroa da criação. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Que nunca possamos esquecer essas características, Pai. A sua justiça e o seu amor gracioso, Pai, que nos alcançou nessa noite. Obrigado por não nos descartar, Pai. Obrigado por não nos descartar como o homem faz. O homem coloca um selo em nós e todos os outros os acompanham. O homem coloca um selo em nós e outros tomam a ideia, mas esses homens são maus. Esses homens são ruins de relacionamento, por isso eles afastam com o selo, Pai. Mas essa igreja tem um povo que é bom de relacionamento pessoal. Essa igreja tem um povo que é bom de se relacionar, de se comprometer com o samaritano ferido, caído. Jesus, oh Pai, queremos ser a expressão desse amor, dessa graça, desse amor gracioso nesta terra, Pai. Enche o coração de fé nessa noite. Oh Jesus, que essa graça alcance o nosso coração, que essa graça alcance a nossa vida. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor. Obrigado por não esmagar, Senhor. Obrigado, Senhor, por não quebrar o caniço rachado, não apagar o pavio que fumega, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não nos ver como objetos, como o homem vê, mas saber o nosso valor no Senhor. Em Ti temos valor, Pai. Em Ti
não somos descartáveis, porque somos a imagem e semelhança, Pai. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor. Só quem recebe esta palavra, aplauda ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Cadê o Gaelzinho? Já trocou a fralda? Vamos orar. Vamos orar pelo Gaelzinho, completa 1 ano de vida. Sobe aqui, Glauco, Jéssica. Glória a Deus. Pregador. É ou não é? Vamos orar? Vamos? Estenda as mãos para cá, irmãos. Senhor, eis aqui o Gael, Pai, que é uma promessa de Deus na vida do Glauco e da Jéssica, Pai. E nós podemos ver e contemplar esta promessa se cumprindo, Pai. Como foi dito, muitas foram as ansiedades, as preocupações, mas hoje eles podem dizer que a tua mão os ajudou, a tua mão os sustentou, Pai. Obrigado pela vida do Gael, obrigado pela saúde dele, obrigado, Jesus, por dar, Senhor, a nós o privilégio de contemplar a tua beleza, Pai, a tua grandeza, o teu poder através da vida do Gael, Pai, de como o Senhor faz perfeito, Pai, e nós cremos que o caminho dele está nas tuas mãos e será trilhado para a honra e para a glória do teu nome. Dê saúde ao Gael, Pai, dê graça a ele, Pai, sabedoria, e que ele continue sendo uma bênção nas tuas mãos, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e te louvamos essa noite em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida do Gael, amém? Quer pregar? Ainda não, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, que a tua sexta-feira seja de vitória, de bênção, de porta aberta e de milagre, em nome de Jesus. Novamente, meu grande amigo Henrique nos visita com a esposa Nelly, amém? A igreja está feliz com a presença desse casal, diga amém. Não vamos fazer mais isso não, para ele se sentir de casa, hein, irmão? Amém? Glória a Deus, abraça eles no fim do culto, irmã Maria, Deus abençoe. Cada um aqui presente, que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós. Não só hoje, mas para sempre nós vamos dizer: